Pais queridos, tudo bem com vocês? Professor Leandro mais uma vez aqui e hoje eu quero falar sobre um caso interessantíssimo e um pouco polêmico que tem circulado pela internet, chamado a atenção de muitos pelo fato de ser um tanto delicado e envolver duas pessoas que influenciam centenas e até milhares de pessoas nas redes sociais, principalmente no YouTube. É o caso da querida Dani com relação ao caso do senhor Januário, um diácono da igreja evangélica. Bom, não sei se vocês viram, no canal da querida Dani, ela expôs o vídeo acerca do senhor Januário, que falando acerca da vida da querida Dani, em primeiro momento duvidou das experiências que ela teve e no segundo momento, de maneira muito infeliz, acabou não se controlando sentimentalmente e expondo um sentimento de deboche, de chacota, rindo do caso pessoal da querida Dani quando ela relata que foi abusada. Então ele coloca isso sob dúvida, sabendo que esse é um fato que é confirmado pela mãe da Dani, pela família da Dani, e é um relato que tem fundamento, não precisa de outras justificativas. Então, diante disso, eu gostaria de comentar aqui sobre as duas posturas. A primeira, a do senhor Januário. Eu vejo que tem ventilado sobre a internet, muitas pessoas têm pedido que a Dani retire o boletim de ocorrência contra o senhor Januário e o perdoe definitivamente pelo que ele fez. Em primeiro momento, vamos falar do senhor Januário do BO, do boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é uma medida cautelar, juridicamente para proteger. Seria como se alguém tivesse feito algum mal contra você e a justiça estivesse informada. Então, no primeiro momento, o boletim de ocorrência ele serve para isso, para informar a justiça que já correu a primeira ocorrência, que infelizmente, né, você já sofreu o primeiro ataque ou o primeiro flagelo e a justiça fique a par do que está acontecendo para no segundo evento ela tomar medidas mais drásticas, mais enérgicas. Então, por mais que haja o perdão com relação à questão do senhor Januário, o boletim não deve ser retirado. Por quê? Porque o boletim é uma medida jurídica para defender a pessoa que está sendo agredida. Então vamos supor que em um surto, numa data futura, porque a gente não pode responder por ninguém, né? E todas as pessoas, elas são imprevisíveis. O sentimento dela pode aflorar, ela pode ter um surto psicótico. Eu falo especificamente porque eu sou psicanalista de profissão, né? E a pessoa, infelizmente, pode nos atacar numa data futura. Então, nesse primeiro momento, ela deve continuar com o boletim de ocorrência aberto. Bom, segundo momento, a evolução desse processo. Se ela vai desejar ou não que esse processo avance e que ele se torne em uma instância maior, algo um pouquinho mais criterioso, como se fosse um processo a fins penal, né? Porque isso, infelizmente, é danos morais, né? Isso, infelizmente, é agressão a vulneráveis, que no caso seriam menores, né? No caso, zombando da pedofilia. Isso pode até ser interpretado como um estímulo da pedofilia, dependendo do juiz que vai julgar, ele pode interpretar assim. Então, o senhor Januário estaria muito complicado. Isso é um caso particular da querida Dani. O Romanos capítulo 13 nos assegura acerca de códigos e leis e poderes instituídos. E ele diz que a quem honra, honra, quem tributo, tributo. Então, se essa é uma causa penal, irmãos, por mais que o irmão Januário seja um irmão crente, uma pessoa ilibada, com um caráter singular, ele pode ser até irrepreensível. Se ele cometer uma atitude que fere o código legislativo da sociedade organizada, infelizmente, irmãos, ele precisa se deparar com isso e vai ter que pagar. Então, a gente não pode querer amenizar a causa de alguém só porque é nosso irmão de fé. Não, a lei é para todos e tem que ser igual para todos. Como ela é para o bandido, ela é para o crente, ela é para todos.
Então nós não podemos fazer uma bolha de privilégio para ninguém. Cada pessoa tem que pagar pelo que ela faz. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente precisa observar. O segundo ponto, achei muito lindo a questão do Seu Januário se retratar. Parabéns a ele, muito excelente. Faz com que traga ares saudáveis para a comunidade cristã. Eu não o conheço pessoalmente, nunca tive contato. Que Deus abençoe a vida dele. Fiquei muito feliz em ver esse vídeo. Percebe-se que ele é um homem louvável, mas infelizmente, Seu Januário, o senhor cometeu um delito e todo delito é passivo de punição. E na sociedade organizada é assim. Nós não vivemos numa sociedade sem lei, em que cada um pode fazer o que quiser, ou comentar o que quiser. Infelizmente não. As pessoas estão guardadas pela lei, né? Agora, no segundo momento da querida Dani do Perdão, eu venho conversado com ela e ela comenta que perdoou, até aconselhei ela a parar com as postagens que ela vinha, porque a pessoa, quando ela é ferida, e você imagine você, né? Se nós estivermos sobre forte perseguição, as pessoas nos agredindo, naturalmente nós agiríamos da mesma maneira, né? Nós iríamos para a rede social, postaríamos mensagem de ataque. Então, eu acho que ser atacado gera em nós o sentimento mais primitivo que nós temos, né? Nós vivemos o modelo mais animal que nós temos dentro de nós e acredito que todos vão querer se defender quando forem atacados. Então, no segundo momento, eu aconselhei ela e o caminho mais justo mesmo é o perdão. Vocês precisam entender que perdão, irmãos, não é esquecer definitivamente. Perdão é viver sem ressentimento, né? Porque as memórias são coisas que nós não perdemos. Então, além de ter todo um processo espiritual sobre a nossa vida, além de Deus trabalhar em nós, além de Deus nos curar internamente, além de Deus restaurar a nossa história, você precisa entender que as memórias da vida não vão embora. Eu às vezes comento com jovens, e esse é um grande conselho para você talvez que está me assistindo, que eu gostaria de não ter tido no mundo as experiências que eu tive no dia que eu me converti. Às vezes, as experiências que eu tive no mundo, elas me trazem saudade, lembranças que são terríveis, amados. Eu acredito que com você que veio também de uma conversão do mundo, seja da mesma maneira. As experiências ardis e duras do mundo, elas fazem com que, infelizmente, nossa memória traga lembranças, gostos, cheiros, né? E todas aquelas sensações que nós tínhamos. E, infelizmente, nossa memória sentimental, ela tem essa reprojeção, caso nós tentemos viver essas memórias ou até lembremos. Todo mundo, por mais que odeie uma pessoa ou outra, se um dia amou ela, sente uma fagulha de amor ou sente qualquer tipo de questão na sua vida sentimental. A psique do ser humano, ela não é transformada pelo Espírito Santo definitivamente, e você deve entender isso porque isso é uma doutrina bíblica debaixo da doutrina do pecado original. Isso é lavrado há mais de 2000 anos por teólogos da igreja, por pensadores cristãos. O próprio Santo Agostinho é o primeiro a escrever acerca disso, que nós temos uma marca de Adão em nós, e essa marca nos faz estar veiculados pelo pecado. Em Cristo temos a renovação da nossa natureza, mas nosso estado só será transformado no arrebatamento. Então nós precisamos entender que nessa vida nós vamos viver sobre essas impolutas, dificuldades, não é verdade? Então, acerca da querida Dani, ela deve perdoar, esquecer esse caso, deixa que a justiça agora resolve, já que está sobre as mãos dela, e como ambos não são da mesma comunidade cristã e não estão debaixo do mesmo pastorado, então não tem como resolver dentro da igreja isso, né? Então isso tem que ser resolvido dentro da instância civil, nada mais justo, e que esse caso termine da melhor maneira possível e quem sofrer uma punição, uma pena, vai receber infelizmente tudo aquilo que semeou. A Bíblia diz que aquele que semeia colhe. Existe a lei da semeadura. Então, cada um vai receber aquilo que é seu. E se a Dani agiu errado, deixemos que Deus no futuro cobrará dela e do seu Januário da mesma maneira, tá bom? Obrigado pela sua presença aqui. É muito bom sempre falar com cada um de vocês. Um beijo no coração. Fecha comigo. Tamo junto. Valeu.